Marcos 15. Marcos 15, versículo 21. Falar aqui um pouco da palavra que Deus botou ao meu coração. E peço aos irmãos que prestem bem atenção. Sentados. Silêncio. E diz assim a palavra de Deus. Misericórdia. A gente tem paciência. Não é de Jó, não, é de Cristo. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Então, glória a Deus por isso. Irmão, vamos aqui na palavra. Está escrito assim: e constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, aquele a quem levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que traduz por lugar da... Vamos ler de novo aqui. E constrangeram-se a Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, e que levasse a... E levaram ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Palavra do Senhor. Peço aos irmãos que se assentem em nome de Jesus. Senta aqui. Irmãos, eu quero falar de uma coisa que é difícil falar aqui na igreja. A palavra se chama propósito. Propósito. O que é propósito? Você sabe o que quer dizer propósito? Propósito é aquilo que você bota no teu coração e você tem toda a finalidade de completar aquilo que está no teu coração. Então, o propósito, Deus ele tem um propósito. Você ouviu falar isso? Deus tem um propósito na vida de cada um. Já ouviu falar sobre isso? E o que acontece com isso? Que esse propósito é gerado no teu coração. É gerado no meu coração. Quando chega no final do ano, a maioria das vezes, não sei vocês, mas eu sempre me organizo e começo a lançar o meu propósito do próximo ano. Eu começo a analisar e ver o meu ano e eu vejo da seguinte maneira: ele não chegou, mas eu já tenho muitas coisas no meu coração. Eu tenho várias situações que eu quero chegar lá e fazer. Embora eu sei que muitas das vezes eu posso não estar nem vivo, mas se eu estiver vivo, eu me lanço para o propósito. Quem tem propósito, irmão, ele não vive se perdendo, porque ele sabe o que quer. Ele tem uma direção, ele tem um alvo. Essa é a finalidade da igreja. Quando você é chamado para um propósito e você tem isso no coração, o que você tem que fazer? Procurar o quê? Finalizar aquilo dali. Eu me lembro que a irmã Rosângela ela falou uma vez, o propósito dela era o quê? Era fazer a parte de cima da casa dela. E ela lutou para acontecer. Isso é o propósito. Um exemplo que estou dando aqui. Isso é propósito. Cristo era um homem de propósito. Uma família, ela tem que ter propósito. Ela tem que se reunir. Um propósito para vencer. Para ser vitorioso. Para vencer as situações. Você está entendendo?
entendendo isso? Irmão, a pessoa que tem propósito, ela não vive se perdendo. Porque você vai ver que tem pessoas que ela se torna vitoriosa do nada. Porque ela obteve um propósito. Tem pessoas que têm inteligência, mas não têm propósito. Aí você vai ver que essa pessoa ela fica parada. Agora tem pessoa que não tem propósito nenhum, não tem inteligência, ela fica para trás. Por quê? Ela não para analisar o que ela tem que ser e o que ela tem que viver. Você vai ver, irmão, quantas pessoas que você olha aí e você diz assim, essa pessoa ela poderia ser grande em qualquer situação, pela inteligência que ela tem. Mas você vê que essa pessoa ela se perde por qualquer coisa. Ela poderia ser muito mais do que ela é. Sim ou não? Quem conhece? Eu conheço várias pessoas que ela é parada na vida. Ela não se mexe, ela não consegue ultrapassar. Ela não consegue vencer nada. Por que ela não consegue vencer? Porque ela não põe nada no teu coração. Um dia ela pensa uma coisa, outro dia ela pensa outra, no outro ela pensa outra. Já viu aquela pessoa que também ora? Ela ora por uma situação, ora por uma outra situação, ora por outra e ela não sabe o que ela quer. E Deus fica assim, eu vou resolver isso. Não, agora tem que resolver aquilo. E nada se resolve. É igual aquela pessoa que quer casar. Só que não sabe com quem vou casar, não sei. Eu nem sei se eu vou casar. Eu não tenho coração. Não tem nada no coração. Uma família, não, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar algo. E ela não sabe o que fazer. Não vamos comprar um carro. Não, um carro não. Ela não se reúne, ela não se junta para vencer. Irmão, é necessário que a igreja entenda isso. Quer vencer, irmão? Haja um propósito no teu coração. Isso independente de qualquer situação, irmão. Cada um vai conseguir entender isso. Irmão, a gente só tem condições de ser vencedor quando nós tomamos posição das coisas que estão no nosso coração. Você olha para Jesus. Por que olha para Jesus? Jesus tinha um propósito, como nós temos. Nós viemos para um propósito. Você veio aqui para quê? Por que você veio? É isso que é o problema da igreja. Eu não sei nem por que eu estou aqui. Nem queria vir. Olha bem, como isso não tem propósito. Irmão, é igual aquela pessoa que está estudando, mas ela tem que ir para a faculdade e não sabe o que vai fazer. Não sabe. Ela não tem a condição de entender. Não, eu quero ir aonde que ganha mais, onde que ganha dinheiro. Qual é a profissão que dá mais dinheiro? Irmão, nós sabemos, e o Brasil é testemunha de cada um de nós sabemos disso, que no Brasil, independente da profissão, você pode ganhar muito dinheiro. Sim ou não? Independente da profissão. Hoje nós temos aí canais na rede social, YouTube. A pessoa do nada, ela ganha dinheiro. Não é? Porque é independente. Eu esses dias estava vendo uma matéria a uma cabeleireira que ganha mais de 100 mil por mês. Por quê? Ela entendeu o propósito dela. E o que ela fez? Ela começou com um salãozinho. Opa, fazia a unha. Daqui a pouco ela fazia cabelo. Daqui a pouco ela trazia mais gente. Daqui a pouco ela vinha mais gente. Quando é agora, ela está com uma loja gigantesca. Ela entendeu o propósito dela. Você dá para entender? Aquela pessoa que não tem nada e começa com uma coisinha e daqui a pouco ela está com uma coisa grande. Porque ela investiu no propósito dela. O que gerou no coração dela, ela foi na frente. Ela pôs em prática. Ela não mudou o caminho. Ela não saiu do foco. E isso que está faltando à igreja. Por isso que você vai ver pessoas lá fora vencendo e a igreja parada. Porque a igreja, ela fica esperando um milagre acontecer. Irmão, tem milagre, sim. Mas o milagre de Deus, ela não é para poder você ficar parado esperando. O milagre de Deus não é para você ficar deitado na sua casa, esperando alguma coisa.
estudar, não. O chefe médico vai me chamar para medicina. Não vai se tu não estudar. Aqui no Brasil, para poder você ser médico, só se for com os índios, sendo pajé, porque lá você não precisa estudar, pajé. Já deu para entender isso? O pajé é médico dos índios. Lá não precisa estudar. Mas para você ser médico aqui, você precisa estudar. Você precisa se lançar. Você precisa ser. Você já viu aquela pessoa? Tem como você dizer, uma criança, quando ela bota na cabeça, eu quero ser juiz. Se ela botar no coração dela, irmão, você pode falar assim, olha só, eu pago para você ser engenheiro. Ela vai dizer, eu não quero, eu só quero ser eu só quero ser juiz. Ah, mas eu faço tudo para você ser farmacêutico. Não quero. Porque tem no coração. Eu me lembro, irmão, que quando eu entrei na Flores, eu entrei como cobrador de ônibus. A Luciana está de prova aqui. E logo quando eu entrei como cobrador de ônibus, vou dizer uma coisa para você. Eu tirei logo minha carteira. Passou 4 anos, eu tirei minha carteira. 3 anos, eu tirei minha carteira. E queria ser motorista. A Flores não deixou ser motorista por causa da minha idade. Só podia ser motorista com 25 anos. Mas antes disso, me chamaram para ser fiscal. Pergunta a minha esposa. Eu falei, não quero. Eu quero ser motorista. Quando me chamaram, passou um tempo, me chamaram para ser caixa. E eu falei, não quero. Eu quero ser motorista. Me botaram para fazer uma prova de despachante. Eu falei, não quero, eu quero ser motorista. E o que aconteceu? Não, é aqui. Está entendendo, irmão? O que é propósito? O que é você botar no coração e vai se firmar com aquilo? Porque eu só conversava com motorista. Eu falava com motorista. Eu queria ser, era motorista. Então ninguém tirava da minha cabeça em ser motorista. Está dando para entender isso? Ninguém tira da cabeça, irmão. Se você tem propósito, ninguém tira. Aquela pessoa que ela vive lá e vive cá, fica assim, fica assado, meu irmão, ela não consegue nada. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu estou mais ou menos. Meu irmão, não vai conseguir nada. Porque não tem propósito. Olha aqui meu propósito. Eu não me canso, irmão, de estar pregando. Meu propósito é esse hoje. Meu propósito é hoje estar aqui falando da palavra de Deus. O meu propósito, irmão, não me canso. Se eu tiver que pregar amanhã, eu prego. Se pegar terça-feira, eu prego. Se pegar quarta-feira, eu prego. E eu quero é pregar. Eu fico triste quando demora muito, que eu mesmo escalo, mas eu mesmo fico muitas das vezes demorando para pregar. Aí quando eu não prego em casa, prego na rua, prego para a Érica, prego para a Carol. Por quê? Eu quero pregar, é o meu propósito. Não me cansa de falar da palavra. Não me cansa ler a palavra. Não me cansa estudar a palavra. Porque eu quero a palavra. Esse é o propósito. Jesus tinha um propósito. Qual era o propósito de Jesus? Cumprir a vontade de... Cumprir com a vontade de Deus. Expulsar demônio. Era o propósito de Jesus. Era a vontade de Deus. Curar os enfermos. Era o propósito de Jesus. E era a vontade de Deus. Libertar os cativos. Era o propósito de Jesus. Mas era a vontade de Deus. Ele cumpria a vontade de outro. É como eu, como você pode ser. Cumprir a vontade de outro. Isso é dentro do Evangelho. A gente não pode fazer igual aquele filho faz. Tá vendo aquele filho que fala assim, ó, tá bom, mãe, eu vou estudar. Eu vou fazer aquela letra. Ah, o que você quer? Não, qualquer um. Ah, eu vou estudar para direito. Mas olha só, não me perturba não, hein? Porque se me perturbar, eu paro. Não é assim? Já viu isso? Eu não aceito. Se ficar enchendo o meu saco, eu paro. Porque quem tem propósito, irmão, pode falar assim, fala assim, ó. Não importa. Irmão, fala, mãe, fala mais. Pai, fala mais, que eu quero é mais. Pode me incentivar, pode falar no meu ouvido, eu quero é mais. É cada um de nós, irmão. É aquele que está querendo chegar ao céu. O diabo
mais eu estou orando. Cada vez mais eu estou buscando. Cada vez mais eu estou de joelho. Cada vez mais eu estou fazendo a vontade do Pai. Porque eu quero chegar no céu. Essa é a igreja, irmão. O propósito é esse. Quando nós botamos no nosso coração, irmão, você vai ver ser grande. Você vai crescer em todas as áreas. Por isso que às vezes eu paro para pensar assim. Alguém para pensar assim, como é que o Alan consegue fazer tantas coisas? A minha irmã esse dia chegou para mim e falou assim: Alan, você já gastou tanto aqui, né? Tanto assim. Eu falei, não gastei quase nada. Como assim? Né? Não gastei quase nada. Eu não mexo num dinheiro meu que está guardado. Tudo que eu faço é só com o meu pagamento. Faço compra, faço tudo, faço isso, faço aquilo outro, ainda compro as coisas que eu tenho que fazer. Por que isso, irmão? Hã? Por quê? Eu tenho um propósito. Eu botei no meu coração que eu tenho um propósito. Nada vai me mexer, nada vai me tirar. Irmão, quando a gente entende isso, nós cumprimos o propósito, cumprimos a direção, fazemos a vontade. E você vai ver que você vai ser grande. Por quê? Porque nada vai te tirar. Esse dia adorei, porque minha esposa começou a estudar de novo. Ah, irmão, não tem problema, continua. Ah, tá difícil, continua. Ah, mas é duro, continua. Vamos ver Jesus. Jesus é aquele. Ele passou por diversas situações. Ele estava indo para o gol, carregando uma cruz. Já tinha tomado mais de 40 chibatadas nas costas, sim ou não? Tomando tapa na cara. Sendo humilhado, sendo pisado. Mas ele tinha que cumprir o seu. Não era a chibatada que ia parar? Parou ele? Não pode parar você. Hã? Pode parar? Não. Sabe o que é o problema? É Jesus falar assim, não importa. Eu estou aqui, eu vou cumprir. Paulo fala assim, eu não sei se eu cansei, mas eu sigo para o alvo. Não importa o meu presídio, não importa se me é sua, não importa o que eu passo. O importante é que eu vou chegar lá. Glória a Deus. Irmão, chega. Quer ser grande, quer vencer na vida, siga o seu propósito. Você vê muita gente parada hoje porque nunca tiveram propósito. Sabe qual é o propósito de muitas pessoas? É vida presente. Hoje eu vou para balada, hoje eu vou beber, hoje eu vou isso, mas nunca botou no coração que lá na frente ele ia precisar do que ele deixou de fazer hoje. Ele pensou no hoje e esqueceu do amanhã. Aí você vai ver tantas pessoas vivendo uma vida medíocre, uma vida triste. Por quê? Porque nunca gerou no coração viver um propósito. Nunca gerou no coração e viver um propósito. Irmão, é necessário que a gente viva o propósito. Agora o que me chama a atenção aqui, olha só isso aqui. Versículo 21. E constrangeram um certo Simão, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava vindo do campo e que levasse a cruz. Irmão, segundo a história, esse homem é de Cirene, segundo a palavra de Deus, ele vem de Cirene. Cirene hoje é um lugar da Líbia. A Líbia é mais de 1.600 quilômetros de distância. 1.600 quilômetros de distância da África até Jerusalém. Tu imagina aquele homem, ele chegando ali naquele local. Naturalmente, ele chegando com uma roupa e trocando por uma roupa branca, porque era o que ele tinha que fazer pela lei. Tinha que estar todo mundo de vestimenta branca, porque era a festa da Páscoa. Havia 3 festas naquele tempo, e 3 vezes pela lei os judeus tinham que comparecer a Jerusalém. Por 3 vezes, pelo menos uma vez por ano. 3 vezes eles tinham que estar dentro de um ano nas festas. A primeira festa era chamada a festa do tabernáculo, aonde a igreja de Deus ele se reunia para festejar o tempo que eles moravam, 40 anos, no tabernáculo. Como se diz, você vê hoje pessoas vivendo naquelas
naquelas coisas de campo, né? Aquelas, como é que se chama? Cabanas. Era o que eles viviam 40 anos, né? Então havia essa festa, a festa do tabernáculo. A segunda festa era a festa da Páscoa. Está dando para entender? E 40 dias após era a festa de Pentecoste, aonde o Espírito Santo foi. Irmão, é por isso que nós chamamos de Pentecoste. A ação do Espírito Santo não é só uma associação, porque Pentecoste, gente, é uma festa judaica, como é a da Páscoa, como é a do tabernáculo. Era só uma associação que as pessoas fazem. Tua igreja é pentecostal. Por quê? Porque foi no dia de Pentecostes que veio o Espírito Santo sobre os apóstolos e todos aqueles que estavam reunidos na casa. Então havia só uma associação. Mas aqui era a festa da Páscoa e ele estava indo para celebrar a Páscoa. E chegando no meio do caminho, o que acontece? Ele naturalmente vê um certo homem sendo preso com a truculência dos guardas, porque o homem já estava condenado, e quando já está condenado, você sabe como é que é a autoridade. E o que acontece? Tu imagina aquele homem vendo aquele homem todo sangrentado. E o guarda faz o seguinte, irmão: pega ele e põe ele, obriga ele a o quê? A carregar a cruz. E Jesus, naturalmente, já morto, de esgotamento, não é morto, mas esgotado, de cansado, ele aceita, irmão. Ele aceita aquele homem carregar a cruz. Irmão, isso aqui me chama muita atenção. Por isso que quando eu abri a palavra, Deus me deu só desses 2 versículos. Por quê? Irmão, quando você tem propósito, não tem problema nenhum, irmão, de alguém te ajudar. Porque Jesus podia falar assim: eu sou poderoso, eu posso. O Jesus, ele não tinha orgulho, como muito da igreja hoje tem orgulho. Não quer ser ajudado, não quer, sabe? Não, eu só quero ajuda de quem é importante. Só quero ajuda de quem tem nome. Se você olhar Sirineu, era um anônimo, ele não tinha nome, só veio a ser conhecido depois dessa situação. Ele não tinha um nome. Se a gente olhar, segundo a Escritura, irmão, nós vamos ver quantas pessoas ajudaram a igreja. Quantas pessoas ajudaram a igreja no tempo passado. Quem lembra da mulher que ajudou Elias? Qual era o nome dela? Hã? Quem era o nome dela? Não tinha. Mas ela tinha o que Elias não tinha. A ajuda que Elias precisava. Foi ajudada. Sim ou não? Jesus estava no deserto e o povo estava com fome. E chegou para ele 5 pães e 2 peixinhos. Que era o nome do garoto que deu? Nome do rapaz que deu. Mas ele tinha. O que tinha nome não tinha. Pedro estava ali, tinha nome. Sim ou não? Tinha. Tomé estava ali. Bartolomeu estava ali. Mateus estava ali. Sim ou não? Tinha muitos que tinha nome. João estava ali, Tiago estava ali. Sim ou não? André estava ali. Sim ou não? Natanael estava ou não estava? Tinha nome, mas não tinha o que o menino que não tinha nome, ele tinha. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? Mostra pra gente que o orgulho, irmão, ele não tira nada, porque Jesus podia multiplicar pães e peixes sem precisar ninguém dar nada para ele. Mas Jesus, ele pegou. Como ele estava carregando a cruz, não importa, irmão. Para analisar, quem era o nome daqueles homens que levaram o paralítico e desceram por cima e caiu e desceu pelo telhado e foi no meio de Jesus. Qual era o nome deles? Amigos. Hã? Qual era o nome deles? Não tinha nome, mas eles tinham coragem, eles tinham disposição para fazer aquilo que estava no coração dele por outra pessoa.
ajudar. Ah, não sabe de nada. Sabe sim, irmão. Muitas das vezes uma palavra, muitas das vezes uma ajuda, pode ser anônimo, mas uma ajuda, irmão, vai valer a pena. Olha o que acontece aqui. Se você olhar para você, irmão, você sempre teve ajuda. Talvez você não reconheça, mas você sempre teve ajuda. Em todo o tempo você teve ajuda. Aqui eu. Você sabia que desde quando eu nasci eu tenho ajuda? Quando eu nasci, irmão, eu vivia deitado. Alguém me dava comida. Alguém me dava comida. Minha mãe, minha avó, alguém me dava comida, me ajudava. Quando eu comecei a andar, eu caía toda hora. Alguém me ajudava a levantar. Sim ou não? Segundo a Escritura, irmão, todos precisam de ajuda. Irmão, até mesmo Adão. Quando Deus fez Adão, Adão ficou onde? No chão. Precisou de Deus assoprar o fôlego de vida para que Adão levantasse. Você só vai ficar de pé se você deixar de ser orgulhoso, deixar de ser egocentrista, ficar pensando somente em você. Pensa no seguinte, irmão, que todos aqueles que estão perto de você, eles vão te ajudar, seja por bom. Muitos vão tentar te ajudar por inveja. Muitos vão tentar te ajudar por diversas coisas. Mas saiba de uma coisa, as pessoas, muitas vezes, você não sabe que até mesmo a tristeza que você passa é uma ajuda para você. Até mesmo os problemas que você passa é uma ajuda para você. Porque quando você passa por uma tristeza, você passa por um problema, amanhã você se levanta mais forte. Porque você sabe de uma coisa: eu não quero mais passar por isso. Eu não quero mais sofrer isso. E você não vai aceitar mais sofrer as mesmas coisas. Está dando para entender isso, gente? Nós, irmão, não podemos ser orgulhosos. O que eu vim hoje trazer mesmo para você, irmão, é saber de uma coisa: os propósitos de Deus têm que se cumprir. Quem vai desistir aqui é o diabo. Quem vai desistir é o inferno, o seu demônio. Porque a igreja que vive em Deus não vai desistir. Não pode desistir. Se gerar propósito, se gerar no teu coração, você vai vencer. Não pode desistir. O diabo pode parar, os infernos podem parar, mas eu não. Por isso que eu estou aqui. Hoje eu estava contando para o irmão Raimundo e contando para a Luciana. Ele quer vir aqui dar testemunho, mas eu falei para ele que não era necessário. Essa semana não, 2 semanas atrás, um varão que teve aqui, irmão Luiz, quem viu um deficiente, quem lembra? Um deficiente que veio aqui na frente, alguém lembra? Ele chegou para mim, muito triste e amargurado: meu pastor. Eu falei assim: mas eu não sou pastor, nem quero. Aí ele falou para mim assim: meu pastor, pelo amor de Deus, eu estou desistindo. Desistir de quê, cara? Sim. Aí eu fiz 3 vezes a prova para a carteira dele. A carteira dele é C. Como ele tem deficiente tanto na perna e como no braço, ele treme. E o que aconteceu? E nas provas que ele fez, a primeira ele errou na baliza, a outra ele não cumpriu o trajeto no tempo certo, e ele perdeu de diversas maneiras. Ele chegou para mim desesperado, e eu virei para ele e falei assim: o homem acreditou em você, cara. Porque se o médico te deu o laudo para que você pudesse fazer a prova, é porque ele acha que você pode. Se o Detran aceitou, é porque ele acha que você pode. Se a autoescola quis te treinar, é porque você pode. Só você que não está vendo isso, cara. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai fazer o seguinte, em nome de Jesus. Você vai lá, vai pagar outro Duda. E eu quero te ver no dia anterior da tua prova. Eu quero te ver. Você vai me encontrar comigo e eu quero te ver. E ele foi encontrar comigo na sexta-feira agora. Ele foi encontrar comigo lá em Nova Iguaçu. Quando eu comecei a falar da palavra com ele: olha só, presta atenção, é isso. Beleza, eu falei: agora, antes de você dormir em casa hoje, você vai me ligar. Vai me ligar. Quando foi 10 horas da noite, irmão, ele me ligou. Tinha acabado o estudo. E o fundamento da palavra que eu dei a ele foi do estudo.
que nós tínhamos tido sobre quando Jesus tem a notícia da morte de João Batista. E eu comecei a falar da palavra para ele. Eu falei, agora você vai dormir, você vai descansar, você não vai ficar desesperado não. Toda a ansiedade, elas têm que ser lançadas em Jesus. E comecei a orar. Na oração, irmão, eu orei com ele, isso no telefone, irmão. Não foi na minha presença não, ele ligou para mim. Na oração, a Luciana entrou, até não entrou, e eu estava orando com ele. E na oração, eu determinei que todo impedimento seria quebrado, seria destruído todo tipo de impedimento. Não estou aqui exaltando a mim não, irmão, mas a Cristo. O que aconteceu, irmão? No outro dia eu falei assim, agora quando você acabar a prova, você me liga. E ele me ligou, numa alegria, sabe, numa coisa grande. Meu irmão, meu Deus, eu, maravilha, fica tranquilo, eu já sabia disso, que você iria passar. Aí ele virou para mim e falou assim, irmão, mas vou dizer uma coisa para o senhor. Ele me falou, irmão, me chama só de pastor. Pastor, vou dizer uma coisa para o senhor. Sabe o que foi que houve porque eu passei? Porque houve impedimento. Qual foi o impedimento? Sabe aquela oração que o Senhor fez que quebraria todo o impedimento, tudo aquilo que se levantasse, toda a barreira? Houve, aconteceu. Eu passei em tudo, no tempo certo, não barrei nada, não perdi ponto algum. Agora, quando eu desci, veio outro instrutor e falou para mim assim, ó. Falou assim para mim assim, ó. Você não pode exercer, a não ser pelo laudo médico, por causa da tremedeira que você está na perna. Você não pode dirigir um ônibus com pessoas se você treme a perna. Nisso que ele falou, ele deu uma murchada, ele falou. Só que aconteceu, daqui a pouco veio outro instrutor e falou, cara, você está doido? Ele pode sim, porque se ele teve condições de treinar, é porque houve uma autorização para ele treinar. Se a Detran aceitou, porque houve autorização. Porque senão, esse homem pode até entrar com uma ação contra você, cara. Você está querendo ser melhor do que um médico. Irmão, sabe o que quer dizer isso? Não quero dizer. Quando você bota no teu coração, a Luciana falou assim, eu queria ter essa disposição de dizer para uma pessoa que vai acontecer e aquilo acontecer. Sabe o que é isso, irmão? É quando você bota no teu coração uma coisa que vai acontecer, tem que acontecer, porque o nome de Jesus é glorificado. Ele diz na palavra dele, pedirei tudo, todas as coisas no meu nome, mas o meu Pai vai ser glorificado. E é isso que acontece quando você põe, pode ser qualquer coisa, qualquer problema, põe o nome de Jesus e verdadeiramente tome posição de ficar firme naquilo que você botou e você vai ver a glória de Deus. Quer ser grande? Bota um propósito no teu coração hoje. Se não tem, bota hoje, irmão. Irmão, daqui a 6 meses eu quero ser assim, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu vou orar, eu vou buscar, nada vai me parar e eu vou ver acontecer na minha vida. E você vai ver. Ora todo dia, busca todo dia. Senhor, eu não me canso. Senhor, eu não paro. Senhor, não adianta, eu não vou mudar. Eu quero isso. Eu quero isso. E você vai ver que vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Uma linda salva de palmas para Jesus. Uma linda salva de palmas. Nada pode parar você. Porque se parar você, vai ter que parar Jesus. Mas ninguém consegue parar Jesus. Então ninguém para a igreja de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus.